Olá, primeiro ano. Vamos então para a nossa aula sobre as civilizações persas e os fenícios. São civilizações orientais, tá? Vou falar aqui rapidamente as características gerais dessas duas civilizações para nós conhecermos bem cada uma delas, tá bom, pessoal? Começando pelos fenícios. Pela imagem você já percebe o quê? Que os fenícios, eles estavam voltados para a navegação, para a conquista de terras por meio do mar Mediterrâneo, tá bom? Eles ocupavam um território extenso, mais estreito, de 200 km de comprimento por 40 km de largura, situado entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo, os fenícios. Essas terras correspondem ao que hoje é o Líbano e parte da Síria, tá bom, galera? Vamos falar aqui rapidamente sobre as características dos fenícios principais. Eles eram organizados em cidades-estados. O que são essas cidades-estados? São espécies de cidades que possuem um governo independente, tá bom, pessoal? Independente umas das outras. Então, havia várias cidades-estados, como Biblos, Berytos, que é Beirute, Sidom e Tiro. É interessante essa cidade-estado chamada Biblos, tá? Essa cidade muito rica e que exercia liderança comercial e marítima, ela basicamente, a cidade de Biblos era formada por comerciantes que vendiam cedro, a madeira do cedro, para os egípcios, que também compravam dos habitantes de Biblos, os egípcios, rolos de papiro, tá? A matéria-prima do papel da época, tá bom, gente? E mais tarde os gregos passaram a chamar o nome papel de biblos. E é daí que vem a palavra Bíblia. É daí que vem a palavra biblioteca. Tá bom, gente? É daí que está relacionada essa palavra, porque a gente sabe que muito vem do alfabeto grego, tá bom? Vamos lá. A economia dos fenícios era basicamente a partir do comércio marítimo. A política era organizada administrativamente a partir de uma talassocracia. O que é isso, professor? São os mais ricos, a elite comercial que governava os fenícios. Interessante destacar a questão do alfabeto fenício, porque era formado por 22 letras que eram consoantes, somente consoantes, tá? Depois os gregos passaram a acrescentar as vogais a esse alfabeto fenício, tá certo, pessoal? A junção desse alfabeto fenício com o grego vai formar o alfabeto latino, que é o nosso alfabeto atualmente. Basicamente é o ancestral do nosso alfabeto atualmente, como por exemplo da língua portuguesa, que vem do latim, da língua latina, tá bom, pessoal? O que é interessante destacar? Que nesse alfabeto, cada letrinha possuía uma grafia e possuía um som, um fonema, diferenciando-se de outras letras, de outras escritas da época, tá certo? A religião dos fenícios era politeísta, acreditavam em vários deuses e faziam até mesmo sacrifícios humanos, tá bom? Politeísmo, crença em vários deuses. Então, eu quero resumir basicamente nisso. Os fenícios tinham muita atividade comercial marítima e a questão do alfabeto fenício também, onde cada letra possuía um fonema. Ele é primordial para a construção do que nós temos como alfabeto atual. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos para os persas. Os persas habitavam a nação, vamos dizer assim, um império chamado Pérsia, tá? Que localizava-se no imenso planalto do Irã, entre o Mar Cáspio ao norte e o Golfo Pérsico ao sul. Por volta de 2000 a.C., estabeleceram-se nessa região diferentes povos, entre os quais os medos ao norte e os persas ao sul, formando aí a civilização medo-persa. Tá bom, pessoal? Os primeiros a construir um reino foram os medos, a partir ali do século 8 a.C. Durante esse processo, submeteram os persas, governados na época pela dinastia dos Aquemênidas.
Por volta de 550 a.C., no entanto, o rei persa Ciro o Grande venceu os medos e impôs seu domínio aos habitantes do Planalto do Irã, fundando o famoso Império Persa, sob a liderança de Ciro, imperador Ciro o Grande. Tá? Eles conquistaram muitas terras, muitas riquezas. O rei Ciro, por exemplo, montou um poderoso exército dotado de cavalaria e cavalos de guerra. E seus sucessores comandaram várias novas conquistas. Tá? O Império Persa ele atingiu uma extensão máxima, abrangendo terras que iam do Egito a oeste até a Índia a leste. Ou seja, qual a característica dos persas? Conquistas territoriais. Muitas conquistas territoriais. Seu exército era muito, muito forte. Destaca-se aí a administração de Dário I, não é? Que vai dividir o Império Persa em províncias chamadas de satrápias, tá certo? Vão formar um grande império dividido em satrápias, tá ok? Com redes de estradas, correspondências, usavam moedas com a inscrição do imperador persa, no caso Ciro, Dário, Xerxes, entre outros. E para terminar, a religião dos persas vai ser fundada nesse império a partir do zoroatrismo, tá? O zoroatrismo, onde eles acreditavam nas profecias de Zaratustra, em que o mundo era formado por dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. O deus do bem era o grande criador, o deus Hormuz, e o do mal era Arimã. Eles vão acreditar nessa dualidade entre os deuses, o bem e o mal. Os humanos deveriam escolher servir ao Deus do bem. Basicamente, gente, essa é a nossa aula sobre essas duas civilizações. Eu espero que vocês estudem bastante e até a próxima aula. Um grande abraço.